eu sou o pastor Anderson Gabriel e esse é o canal de teologia aqui no YouTube. Você sabe o que é primogênito? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, o primogênito. A palavra primogênito vem da palavra grega prototokos, que significa o primeiro gerado, ou o primeiro de uma geração. É importante entender que a palavra primogênito tem dois sentidos na Bíblia. O primeiro sentido é um sentido temporal, significando o primeiro gerado, o primeiro nascido, o primeiro de uma família, o primeiro filho de um casal. O segundo sentido de primogênito é um sentido de posição ou autoridade, que significa que ele é o filho principal, isto é, que é o filho que herdava a principal parte dos bens de seu pai, ou que tinha a herança melhor. O filho primogênito também tinha o papel de perpetuar o nome da família. E com certeza, quando o primogênito nascia, ele tinha uma suma importância, uma alegria muito grande para o casal. Nós vemos Jesus sendo chamado de o primogênito de Maria, ou seja, o primeiro filho de Maria, e isso você encontra em Lucas capítulo 2, versículo 6. O escritor de Colossenses chama Jesus de o primogênito dos mortos. Isso não significa que ele foi o primeiro que saiu do mundo dos mortos, porque nós vemos pessoas no Antigo Testamento que ressuscitaram. Por exemplo, aquele homem que caiu nos ossos de Eliseu, e outros exemplos nós poderíamos dar. Ou seja, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas foi o primeiro a vencer a morte de uma geração em que não voltou a conhecer mais a morte. Porque o próprio Jesus até mesmo curou pessoas que saíram do mundo dos mortos, como Lázaro. Todavia, Jesus é o primogênito dos mortos no sentido de autoridade e poder. Foi o único que teve o poder de vencer a morte e nunca mais voltar para o domínio dela. Jesus é também chamado de primogênito de toda a criação em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Isso não significa que ele foi o primeiro criado. Não. Primogênito também nesse contexto está dizendo que ele tem toda a autoridade sobre a criação, que ele tem o privilégio. Então, nesse sentido, primogênito está de autoridade, ou de posição, e não no sentido temporal. E isso se confirma no contexto em que diz que tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós vemos também a Bíblia se referindo a Jesus como o primogênito entre muitos irmãos. Nesse contexto, eu entendo que esteja se referindo realmente no sentido temporal. Ou seja, Jesus seria um primogênito dentre muitos irmãos na geração e no período da graça, desde quando ele veio ao mundo. Por quê? Porque, como nós já vimos em outra aula, todos aqueles que confessam a Jesus, eles ganham o título de Filho de Deus. E como Filho de Deus, nós acabamos nos tornando, como consequência, irmão de Jesus. E também, por isso está escrito em Romanos que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que nós vamos herdar a herança do nosso querido e eterno Pai juntamente com Jesus. Um dia, no altos céus, Deus disse: "Tu és o meu filho, eu hoje te gerei." E isso, quando aconteceu, Jesus veio à terra, se fez carne, habitou entre nós, e após isso, ele prometeu: "Em verdade vos digo, que aqueles que ouvem a minha palavra e crêem naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida." E isso é o que acontece com todos aqueles que confessam a Jesus e se tornam filhos de Deus, que têm o privilégio de orar ao Pai Nosso. Nós nos tornamos filhos de Deus e, consequentemente, irmão de Jesus, irmão de um filho primogênito que tem a principal herança do Pai, contudo não herdará tudo sozinho. Todos aqueles que têm fé em Jesus, que creem na sua palavra e confessam o seu nome, irão herdar juntamente com ele todas as coisas. Que privilégio! E assim nós encerramos essa primeira parte do estudo de Cristologia, falando a respeito de Jesus, o Filho. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo,
deixe o seu like, não custa nada para você, mas é muito importante para a divulgação da palavra de Deus através deste canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima!